Olá, olá, olá! Fique à vontade por aqui, como se você tivesse acabado de chegar na cozinha da minha casa enquanto eu preparo alguma coisa e aí a gente vai conversando. Conversando sobre como a vida veio pra mim nesses últimos tempos. Boa parte desse podcast começa na cozinha, é um lugar que eu me conecto muito com as minhas ideias. Eu tenho bastante tempo para pensar enquanto preparo alguma coisa. E quero saber também como que a vida foi chegando para você, vai que ela tenha vindo parecido conosco. Por aqui eu compartilho sobre as minhas reflexões de uma vida comum e espero que você se veja nessa vida também, simplesmente a vida do jeito que ela vem. Então bora para mais um? De quantos começos se faz um ano novo? Seja muito bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde ao quarto episódio desse podcast Do Jeito que a Vida Vem. Hoje, nessa segunda-feira, começando com outro ritmo, e a partir de agora eu já quero te deixar com uma mensagem. Esse podcast terá uma frequência semanal na segunda-feira. Para quem pediu, pode comemorar, porque seu pedido foi atendido. E olha que curioso, né? Esse podcast ele tá sendo feito somente por mim, mas não é só por mim, porque você tá me ouvindo e você faz parte disso. E eu leio os comentários que vocês deixam na minha rede social pessoal, seja no WhatsApp. Então, cada uma das coisas que você me conta, eu paro, analiso e vou incrementando, porque eu acredito que é isso que eu vou poder melhorar, fazendo os ajustes que sejam necessários para ele melhorando sempre. E uma coisa que foi pedida era definir uma frequência dentro do calendário dos podcasts. Já me disseram, olha, segunda seria um bom dia. E eu tava pensando entre segunda e sábado, mas segunda chegou. Acho que segunda pode ser um bom momento para se ter um podcast no ar. E é isso. Então, para quem ainda não me conhece, porque eu também recebi esse feedback em um comentário assim, amigo, você não está se apresentando no seu podcast. Então, com muito prazer, com muita alegria, eu quero me apresentar para você que ainda não me conhece e para quem já me conhece vai conhecer mais um pouco. Eu me chamo Norton, sou idealizador desse podcast, eu trabalho como psicólogo, psicólogo clínico, individual e também de casal. Tenho uma abordagem da gestalterapia e tenho um trabalho voltado para a população LGBTQIAPN+. Eu moro no Nordeste, moro em Aracaju, tenho um cachorro, sou casado e atualmente tenho uma alimentação baseada em plantas, então excluí os animais da minha alimentação lá no finalzinho de 2023, que se intensificou em 2024. E sou eu, e toda hora eu invento alguma coisa nova sobre mim, porque eu acredito que a gente sempre precisa de muita coragem e de muita ousadia para poder ser cada vez mais nós mesmos. E para ser cada vez mais nós mesmos, inclui também mudar. E eu acredito muito no poder dessa mudança e dessa revolução. E eu gosto muito de falar. Sendo psicólogo, eu também gosto muito de ouvir, que eu vivo esses dois mundos, né? Enquanto psicólogo e enquanto terapeuta, eu sou sempre num lugar de muita escuta, mas também de algumas falas, de algumas pontuações. Tenho um estilo de sessão mais interativo. Mas nos outros lugares que eu ocupo, eu gosto muito de falar. Eu também gosto muito de aprender. E eu gosto muito de compartilhar do que eu sei. Então, assim, foi surgindo a ideia de trazer esse podcast que estamos nesse quarto episódio. E este sendo o primeiro episódio do ano de 2025. Eu tava ensaiando essa fala, porque eu sempre fico falando ainda como 2024. Acho que você também tá por aí ainda errando data, na hora de preencher coisas, né? Colocar 2024, mas não é 2025. E aí essa pergunta foi a que chegou pra mim, né? De quantos começos se faz um ano novo? Por quê? Eu fui acompanhando no ano passado, e aí eu amo, porque eu também sou essa parte do tiozão do pavê, porque olha só, lá no finalzinho, lá nos últimos dias de 2024, eu tava só falando as últimas coisas que a gente vai fazer esse ano. Estamos fazendo as últimas coisas desse ano, o tempo inteiro. Sim, o tiozão do pavê 100%. E agora eu também estou sendo o tiozão do pavê falando das primeiras coisas que a gente vai fazer em 2025. Então, hoje, nessa primeira segunda-feira do ano de 2025, que muita gente acaba declarando de que o ano começa agora. Beleza, né? Tivemos aí recessos, tivemos algumas pausas, quem pôde pausar, né? Quem pôde ter esse recesso meio que agora, já dando esse start, né? O ano já vai começando por agora.
E aí, eu fiquei assim, no final do ano passado, eu fiquei muito inquieto com aquelas publicações de como eu posso ser triste em 2024 se eu achei assim de tanta superficialidade que há muito tempo eu não via na internet. Juro a você. Por quê? As pessoas elas geralmente colocavam como era que elas poderiam ser tristes em 2024 e na sequência elas apresentavam motivos para elas ficarem felizes. Então geralmente era alguma conquista, era alguma viagem, era aquisição de algum bem, era alguma mudança significativa positiva. E eu amo que as pessoas façam isso, que elas comemorem, que elas celebrem. Quem é atendido por mim, por exemplo, já deve ter ouvido em algum momento, quando traz alguma conquista e meio que durante a sessão a pessoa conta com uma conquista bem trivial, e aí eu trago esse movimento assim, poxa, vamos celebrar, isso é um ponto que precisa ser comemorado, que precisa ser celebrado, porque se você não fizer isso agora, pode ser que você ainda fique na sensação de que nunca conquistou algo, porque você não parou para contemplar. Então imagina assim, se a gente tivesse uma escada e aí nessa escada você está subindo, 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 subindo. A cada vez mais que você sobe, você vai ficando mais cansado, mais cansada. E se você não para em um momento para poder apreciar a vista, para ter aquele momento de respiro, para poder contemplar o movimento de que você já chegou, você ainda fica presa no movimento de que está caminhando, que está subindo, subindo, subindo. Então todas as conquistas contam, todos os momentos de conquista e celebração contam e precisam contar e precisa-se de uma pausa intencional. E eu não falo de um sentido de uma comemoração que tenha que ser, sei lá, com fogos, com lugares caros ou com algo que remeta a um consumo maior. Gosto de falar por esse momento de apreciação. Às vezes pode ser uma foto, às vezes pode ser um vídeo, às vezes pode ser um áudio, às vezes pode ser uma carta, às vezes pode ser um post-it. Algo que você pare para contemplar a sua conquista. E agora, em 2024, né, lá no finalzinho de 2024, veio esse famigerado carrossel, geralmente esse carrossel. E o que eu acho superficial, né, não só eu acho, né, mas por um consenso também de achar superficialidade, porque a gente acredita de que só pode ter um sentimento por vez. Então parece que naquele momento, toda vez que a pessoa conquistou tudo aquilo, automaticamente ela ficaria feliz. O que na prática, eu não sei se era bem assim que a coisa acontecia, sabe? Pensa aqui comigo, assim, no momento em que você estava prestes ou logo no imediato, no pós-imediato, ter conquistado uma coisa muito importante, muito significativa para você, você ficou somente feliz, nem um pouquinho angustiado, ou triste, ou preocupado, ou tenso, ou com receio. Será que é só uma coisa assim? É o oposto da tristeza, é só uma coisa? Porque eu lembro muito dessas sensações e desses movimentos que acontecem em mim, eu imagino que aconteça por aí também. Sei lá, eu quero muito fazer uma viagem, vamos pensar numa viagem. Aí, ao mesmo tempo de que, caramba, vai dar certo, eu quero fazer essa viagem. Aí, agora eu tenho que fazer contas, eu tenho que olhar para o dinheiro, e olhar para o dinheiro pode ser uma situação tensa, afinal de contas, ele vai definir como essa viagem será feita e até mesmo se essa viagem será feita. E ao mesmo tempo que eu vou fazendo a viagem, que eu vou acompanhando, que vou registrando os gastos, isso também ocorre um senso de realidade, de realização e também de tensão, que está tudo junto, de celebração e de conquista. E ali eu consigo entender de que tudo aquilo poderia ser publicado como o resumo do meu ano, olha como 2024 foi para mim, mas sem essa ideia de que conquistar coisas impede você de ficar triste. O que na prática, isso não é nem um pouco verdade. Eu conheço várias pessoas que, para a maioria da população brasileira, né, profundamente desigual, que podem ter muitos acessos, que podem ter dinheiro, mas estão tristes. Às vezes elas estão adoecidas pela depressão mesmo, mas às vezes elas estão tristes, elas estão insatisfeitas, elas estão desgostosas. Então não é essa conquista material que vai chancelar a felicidade, a conquista, a celebração e o quase que o impedimento, a blindagem da tristeza. Muito pelo contrário, dinheiro é muito bom, promove acesso a coisas muito boas, mas ele não é uma garantia de que você não vai ser triste. E eu acho que faltou essa parte durante os posts que eu fui acompanhando,
trazer um pouco dessa sensibilidade também, de que dá para você conquistar, viver e ter os sentimentos de uma complexidade maior. Se a gente for lembrar, se você tiver assistido ao filme Divertidamente, tanto um como o 2, a gente percebe que nós temos nossas emoções básicas, como está no filme um. À medida que vamos envelhecendo, crescendo, amadurecendo, temos acesso a emoções mais complexas e elas não acontecem de uma só. Né? Não é uma só que assume a torre de comando, como eles falam, né? A gente vai tendo a influência de uma ou de outra por ali. E aí foi que eu fiquei pensando assim, será que a gente tem espaço hoje para agradecer e ao mesmo tempo refletir, fazer esse balanço? Aí eu entendi que eu estava falando muito mais sobre mim, como é que eu funciono na maioria das vezes, né? Como é que as coisas se processam comigo. Por quê? Eu sou uma pessoa que eu sou muito nostálgico, assim. Sabe aquelas lembranças do Google Fotos, aquelas lembranças no Instagram, aquilo tudo que faz assim, tanto tempo atrás você estava fazendo aquilo. Eu sou muito nostálgico com isso, e antes mesmo de uma máquina, de um aplicativo fazer isso, eu já tinha. Eu ficava lembrando, tanto tempo atrás, eu estava onde, eu estava fazendo o quê? E eu me considero muito bom em datas, eu tenho uma memória muito boa para data, para anos. E assim, eu já ia fazendo isso por esse senso de registro que eu tenho em mim. Mas eu não sou uma pessoa saudosista, assim, que fica venerando o passado, que acredita que o passado era um melhor momento, de que o passado foi a melhor coisa que aconteceu. Muitíssimo pelo contrário. Eu sempre acredito, e eu, por ser uma pessoa muito otimista também, eu sempre acredito que o futuro será melhor, e o futuro será melhor pelo passo corajoso que eu temo dar no presente. E é essa uma associação. Eu sempre acho de que a sua melhor parte, a sua melhor versão, a sua melhor coisa, e seja ela qualquer uma que seja, ela tá num próximo passo corajoso que no presente você tem em dar. E eu respeito que você tem em mandar esse passo corajoso, mas é importante de que você aprenda quais são as condições necessárias, qual é o suporte que você precisa para cair, para poder se jogar, para poder se lançar sem medo ou pelo menos com algum suporte para lidar com esse medo. Então, esse é até um exemplo das pessoas que vão pular de paraquedas, por exemplo, né? Eu imagino que deve dar muito medo pular de paraquedas, mas quando você sabe que vai estar com você uma pessoa que foi treinada, que tem um paraquedas que é o reserva, que tem um procedimento, que tem uma técnica, meio que aquilo, apesar de todo o medo, a tensão, cria um certo nível de conforto, que é a capacidade de poder seguir, dar um passo corajoso, dar um passo que dá medo. E até então, pelas pessoas que eu conheço que já pularam de paraquedas, se você for uma delas, por favor, me conte, que foram e não se arrependeram. Eu nunca ouvi ninguém falando assim, nossa, a pior coisa que eu fiz na minha vida. As pessoas, elas trazem outros relatos, né? Esse passo corajoso levou para uma emoção desconhecida, que pode ser que ela queira repetir, mas pode ser que aquela tenha sido o suficiente. Então é nessa noção, né, o passo corajoso que você tem em me dar, que provavelmente vai te levar para uma realização maior e que você talvez não tenha conseguido fazer ainda, porque você não conhece exatamente quais são os suportes que você precisa para lidar com esse medo. Quais são as coisas que você precisa para, de alguma maneira, ajudar você a lidar com esse medo. E aí não é excluir o medo, porque ele faz parte dessa equação. Entende? E aí, isso tudo tá fazendo parte até do podcast agora, né? Dá um certo medo, né? Como as pessoas vão ouvir, o que que elas vão achar. Felizmente, as pessoas têm gostado muito, mas eu também entendo que pode ser que em algum momento elas não gostem, e eu espero contar com essa maturidade de, se não gostar de uma coisa, não fazer essa coisa, a principal coisa, né? Poder trazer esse ponto de eu gosto disso, mas eu não gosto daquilo, e aí tudo bem, e poder seguir. E aí, quando eu estava pensando como é que foi esse meu ano de 2024 e que eu estava fazendo uma comparação com as minhas metas, várias delas eu consegui alcançar e algumas delas nem chegaram a ser metas, porque simplesmente aconteceram e eu nem tinha previsto que elas aconteceriam. E aí eu entendi, e acho que desde lá para 2023, 23 foi um ano que eu voltei a fazer meta, porque na pandemia era impossível, né? Na pandemia eu só estava realmente querendo sobreviver e que tudo acabasse logo o mais rápido possível. Aquele período tenebroso que parece que nunca acaba, né? Não sei se com você é assim também.
Mas em 2024, uma das minhas melhores conquistas, uma das minhas conquistas mais significativas, que eu mais tenho orgulho de ter, de fato, feito ela acontecer, foi ter mantido o meu peso estável. Olha só, 2024 eu iniciei assim mais conscientemente essa fase do meu emagrecimento, né, do meu processo atual com o meu corpo, lá para o finalzinho no finalzinho não, né? Metade de 2022. Era junho de 2022, 10 de junho, 2 dias antes dos namorados, tá vendo como eu sou bom de data? Era 10 de junho de 2022 que eu decidi que eu iria emagrecer. E eu lembro claramente que eu estava com uma divisão, que era, eu tinha chegado ao meu maior peso, então eu sou uma pessoa que tem 1,79 de altura, e naquela época eu estava pesando 124,5 kg, foi o meu maior peso até então. E eu tinha decidido para mim mesmo que este seria o meu último processo de emagrecimento, que eu iria emagrecer. Se eu não conseguisse, eu iria para a cirurgia bariátrica. Foi esse um ponto. E aí eu comecei a fazer o que eu achava que era coisa que não daria certo, mas é que no fim das contas dá certo para muitas pessoas. Não vou dizer que é para todo mundo, mas para muitas pessoas. Era cuidar da alimentação e continuar fazendo atividade física. Muito bem. Quando foi lá para setembro deste mesmo ano, de 2022, eu fui para um endocrinologista e eu fui para um endocrinologista que tive uma experiência pavorosa, mas ele não merece mais do que esses 3 segundos de contar essa história, que eu quero enaltecer o endocrinologista que foi muito bom comigo. Então, eu fui para esse endocrinologista em setembro, que foi Dr. Matheus Tinel, é o nome dele, era isso, e aqui em Aracaju. E esse endocrinologista me atendeu super bem, ele foi super humano, super acolhedor. E antes de ele começar a fazer os exames assim comigo, ele falou, perguntou para eu contar, pediu para eu contar a minha história com o meu peso, com o meu corpo, e aí eu contei tudo o que tinha acontecido, os momentos do que eu emagrecia, que eu engordava, que eu emagrecia, que eu engordava. E aí ele trouxe uma fala assim que ela marcou, ela, pum, ela ficou em mim, em algum lugar, que ele disse: Você contou todas as vezes que você tentou emagrecer e você não está me relatando nenhuma vez que você tentou emagrecer e você não conseguiu. Todas as vezes que você tentou, que você tomou uma decisão, que você disse agora eu vou conseguir emagrecer, você foi lá e conseguiu. Seja emagreceu 2 quilos, 5 quilos, 10 quilos, 15, na minha fase anterior eu tinha perdido 35 quilos. Ele disse, você conseguiu perder todo esse peso. A questão é, você tem um tempo de que você se mantém nesse objetivo por 2 anos. E aí eu lembro que ele falou isso. Quando passa esses 2 anos, os seus primeiros sinais de retorno a uma rotina anterior começam a aparecer. Perceba que você tem ciclos. Você emagrece durante 2 anos, engorda durante 3. Emagrece durante 2 anos, engorda durante 3. Então, meio que seu corpo é passando por transformações a cada 5 anos, né? Digamos assim. E aí aquilo foi um choque pra mim, porque ele trouxe uma percepção de que eu não tinha sobre mim. E ele fez os exames, e aí ele sugeriu medicação, aí eu fiz o uso da medicação durante um certo tempo, acho que foi mais ou menos uns 3 meses. Depois encerrei com o uso da medicação e continuei emagrecendo e vendo a transformação do meu corpo, da minha qualidade de vida. E aí eu disse, eita, 2024 é o ano que eu completo 2 anos. Então aquele ciclo que ele falou realmente fazia todo sentido. E eu disse, então agora 2025, 2024 eu preciso prestar ainda mais atenção. Para agora 2025 eu estar ainda mais afiado a isso, né? Porque o meu objetivo é também continuar emagrecendo e continuar mantendo o peso perdido. E aí 2024 eu tava nesse período, assim, vivendo, e aí eu fui me encontrando no esporte, eu fui entendendo de que sim, eu sou uma pessoa que gosta de movimentar o meu corpo. Então, desde 2020, no finalzinho de 2020, eu sou uma pessoa que pratica atividade física de maneira regular. Não lembro de ter grandes períodos de que eu estive ausente, assim, no máximo 15 dias ou 3 semanas, ou por conta de algum adoecimento, ou por conta de alguma viagem, alguma coisa assim que eu não estava treinando, mas é algo que me faz um grande bem. E para quem eu estou atendendo, que está sob meus cuidados, já sabe que essa é uma recomendação de sempre, principalmente para lidar com os transtornos de ansiedade e depressão.
E aí esse era uma conquista muito significativa para mim em 2024, que foi ter conseguido manter o meu peso. Eu até que perdi, mas eu ia perdendo, ia ganhando, ia perdendo e ganhando, mas principalmente eu fui mantendo o peso que eu perdi. Isso foi uma conquista gigante para mim. Além de algumas outras conquistas materiais, que também foram muito significativas, mas também foi um ano, né, de muitas frustrações, de planos que não foram concretizados, de planos que surgiram rapidamente, que foram concretizados também. Mas acho que essa era a conquista que eu queria compartilhar com vocês também, de uma pessoa que entendeu-se com uma obesidade, com uma doença metabólica, uma doença que afeta a minha qualidade de vida, que afeta a minha saúde mental, e que não se trata de algo que eu vou esquecer. Porque eu não posso me dar esse luxo de esquecer de que eu tenho que tratar uma doença, de que eu decidi me responsabilizar e tratar uma síndrome metabólica. Então, essa é agir com responsabilidade comigo mesmo, ao mesmo tempo de que eu não enxergo um fim desse tratamento. Acho que isso foi uma mudança bem significativa, porque eu não posso dizer que agora eu vou fazer dieta só até 2026, depois eu paro. Eu vou fazer um acompanhamento nutricional só até 2025 e depois eu paro. Porque era isso que fazia eu acabar voltando ao meu peso anterior. Vou fazer atividade física só até esse ano, só até esse mês, depois eu paro e tá tudo bem. Porque não é assim que acontece. Muito pelo contrário, eu quero ficar cada vez mais ativo, aprender cada vez mais habilidades com o meu corpo. E aí isso foi uma coisa que mudou também significativamente. Porque enquanto eu achava que eu precisava ter um determinado corpo para aí sim poder fazer uma determinada atividade, por exemplo, então eu preciso emagrecer para poder começar a correr, preciso emagrecer para poder fazer ir de bicicleta, por exemplo, ou até quando muito tempo já aconteceu esse pensamento comigo, que era que eu precisava emagrecer para poder usar uma sunga na praia. E isso foi um evento muito marcante, porque eu já estava no processo de terapia, estava bem no comecinho do meu processo de psicoterapia, e esse foi um ponto que a gente trabalhou, assim, que eu compartilhei muito com a minha terapeuta, que era de que, de fato, eu não precisava ter um corpo para ir para a praia, mas eu precisava entender de que o meu corpo, por ser maior e usando uma sunga, poderia chamar mais atenção e as pessoas poderiam olhar para mim, mas ao mesmo tempo elas não iam morar, não ia passar o tempo todo olhando para mim. E um detalhe, pode ser que elas nem sequer olhassem para mim, porque eu não seria o único corpo desse jeito na praia. Então, um trabalho que foi muito significativo para mim durante o meu processo de psicoterapia era que a minha psicoterapeuta ela sempre me lembrava de que eu não era o centro das atenções do mundo, nem eu poderia me enxergar assim, porque isso só ia me aprisionar, porque eu ia ficar preso na ideia de que eu teria que agradar todo mundo, de que as pessoas elas não poderiam olhar para mim, ou que elas não poderiam estranhar nada, que eu teria que sempre ser uma vista confortável para elas, quando na verdade isso só ia me adoecer e me aprisionar. E quando eu me despeço desse olhar, quando eu vou e digo: "Olha, não, elas podem olhar, elas podem achar estranho, esse é um direito que elas têm, mas pode ser que sequer elas lembrem de mim, pode ser que daqui a 2 horas seja uma informação completamente relevante para a vida delas e eu só preciso viver, porque se eu vou para a praia e eu não uso a sunga, esse é um dia que eu vou lembrar para mim, que vai ser um dia que eu não consegui. Mas para uma pessoa que me viu de sunga na praia, daqui a 2 horas ela vai ter esquecido. Daqui a 2 dias ela vai ter esquecido, essa informação vai ser completamente irrelevante para ela, mas para mim não vai ser, porque eu fui lá e fiz. E aí eu acho que isso eu carrego até hoje e vou transmitindo um pouco dessa palavra até. Porque agora sim, isso que é significativo para mim precisa ser feito por mim e não pela outra pessoa. E eu também vou aprender a lidar com esse olhar que não seja um olhar confortável, mas para não deixar que ele seja mais do que um olhar. Não fazê-lo ser mais do que um olhar. Vai ser só um olhar. Não vai me tirar um pedaço. E esse era um ponto também super importante, porque eu já tive aquela experiência, e eu acho que você até já deve ter visto também. Sabe quando você olha nesse Google Fotos, ou no Instagram, como eu estava comentando, nessas lembranças, e você se vê com um peso diferente, ou com um corpo diferente, com um formato de corpo diferente, e você olha e diz assim: nossa, eu estava tão mais bonita naquela época. Já aconteceu isso com você em algum momento? Você já viu? Só que você lembra se naquela época
Você que estava mais magro, ou mais forte, ou mais definido, sei lá, como é que o seu peso, seu corpo estava no passado. Você se lembra se você se via com esse olhar de agora? Sei lá, olha uma foto sua de 2016 e aí vê como é que estava a sua forma física. Vamos supor que você estava de uma forma mais desejada por você. E você olha, nossa, caramba, como eu estava bonito, bonita, ou como eu era, ou como eu continuei sendo, sei lá, alguma dessas definições. Você lembra se você se via dessa forma? Se era esse olhar que você tinha? Porque eu fiz esse exercício comigo e não. Eu de fato olho para algumas fotos minhas do meu passado e eu digo assim, nossa, como eu já estava bonito, nossa, como eu estava bonito nessa época, e não necessariamente era quando eu estava mais magro, né? Mas algumas fotos que eu disse assim, nossa, que eu fiquei bonito nessa foto, desse jeito, com esse cabelo, com essa barba, com essa roupa. Mas não era assim que eu me enxergava. Em muitas das fotos era sempre um traço de insegurança quase visível através do meu sorriso. E aí eu disse, eu agora tenho uma missão que é me olhar, me fazer registro, tirar as minhas fotos com mais apreço possível, assim, como alguém que se admira, como alguém que se olha, que se gosta, como alguém que não teme, que não fica com vergonha de olhar para determinadas partes do corpo, porque esse é o meu bonito de agora e que se eu não enxergar, eu vou ficar olhando no futuro como esse sendo um bonito que eu não vi. Sabe, eu vou olhar, daqui a 3 anos eu posso olhar pra uma foto minha de hoje e dizer: "Nossa, como eu estava bonito". E hoje eu não tô me enxergando assim, aí eu decidi que eu não queria mais fazer isso comigo, com o meu eu do presente, nem com o meu eu do futuro. Então eu parei de olhar os números, embora em algumas vezes eu caia em tentação e acabe olhando os números e sofra, né, os tamanhos, as medidas, e passei a valorizar outras coisas. Passei a valorizar o meu comprometimento, passei a valorizar quais são as coisas que me fazem bem, o que me desperta as melhores memórias, o quanto que eu posso me desafiar e cumprir os meus desafios. Então eu acho isso memorável e especialmente um certo comprometimento maior com a minha longevidade. E isso foi um marco bem significativo, só que eu já estou falando do finalzinho de 2023, mas o ano 2024 para mim também foi um pouco disso, de comprometimento com a minha longevidade, sendo com a minha alimentação, sendo com o meu estilo de vida, adquirindo hábitos mais saudáveis. Por quê? Aí olha essa história. Eu fiz uma viagem em um passeio aqui por Aracaju mesmo em 2024. E nesse grupo tinham algumas senhoras, né? Tinham algumas senhoras com seus filhos, com suas filhas, e tinha uma senhora que ela estava em uma condição de dependência dos filhos muito maior. Era uma pessoa que precisava de uma bengala para caminhar. Em algumas partes do passeio ela acabava não caminhando tanto, ela preferia ficar assim meio que na sombra, sentada, aproveitando do jeitinho dela, por conta do comprometimento da forma física mesmo, assim. Era uma senhora com obesidade e ela sentia algumas dores, porque quando ela ia sentar e levantar, ela acabava externando isso. Que por sua vez tinha uma outra senhora, mais velha que ela, inclusive, também com filhos e com família, e que estava em uma outra forma física, uma outra disposição, uma outra autonomia. E aí eu disse: caramba, elas não começaram a envelhecer ontem, não foi mês passado. Isso fez ao longo dos anos, ao longo dos anos que elas foram se preparando para envelhecer, para estarem bem, para estarem dispostas, saudáveis. Claro que essa não é uma escolha completamente consciente nem controlável, né? A gente pode ser acometido com diversos adoecimentos ao longo da nossa vida, mas tem algumas coisas de que a ciência já consegue nos predizer, nos antecipar, e aí eu decidi acreditar e confiar na ciência nesse quesito. E aí, se você estiver me ouvindo nesse momento e estiver passando por algo parecido, né, de insatisfação com você, com o seu corpo, acho que é importante nesse momento que você possa olhar para ele, não com o olhar da pessoa que julga, mas sim com o olhar da pessoa que vê potencial. E aí eu vou colocar o potencial como uma dúvida mesmo, assim. Será que eu sou capaz de fazer tal coisa? Porque se você se coloca como esse desafio assim, eu quero ver se eu sou capaz, eu quero ver o que acontece, que foi uma coisa até que eu já publiquei, quero ver o que acontece se eu começar a fazer tal coisa e me mantiver nessa mesma coisa durante, sei lá, 3 meses. Quero ver o que acontece.
Porque você vai deixar de ver o seu corpo através dos números, porque realmente isso é muito adoecedor, ver uma calça 42, sendo que a calça que fica boa em você é uma calça 46, e você sofre porque você não cabe numa calça 42, quando na verdade, se não existisse número, você só ia separar a calça que serve da calça que não serve. Porque às vezes a 46 é a que tá boa e esse número não faz diferença para ninguém e nem deveria fazer diferença para você. Enquanto você possa se desafiar e trazer outras métricas para se sentir mais, como é que eu posso falar? Para que você possa se sentir mais satisfeita com as coisas que você é capaz de fazer. Então, sei lá, se é caminhar, se é pular corda, se é andar de bicicleta, se é nadar, se é montar um quebra-cabeça, se é testar uma receita, qualquer uma dessas coisas para você se ver como uma pessoa que é capaz. E aí o truque dessa atividade é, quanto mais você se vê capaz de fazer coisas simples e ir aumentando a sua complexidade, você vai aumentando cada vez mais a complexidade dessas coisas, que elas vão deixar de ser simples. E aí, quando você vê o complexo, ficou simples. Entende? Eu acho que essa é uma recomendação. E poder trazer esse olhar de beleza mesmo, de fazer esse exercício voluntário, de encontrar as partes que você gosta, de valorizar as partes que você gosta, de poder se registrar e se ver como alguém que olha uma coisa que ama, uma coisa que deseja, uma coisa que gosta. Sei lá, quem tem pets, poder se ver com o mesmo olhar de que você vê os seus pets, porque eu não vejo ninguém assim falando que olha os pets com defeito, encontrando defeito nos pets, que era para ser diferente. Não, geralmente as pessoas olham para os seus pets e gostam, olham para suas plantas e gostam do que elas veem, que apreciam, que valorizam, que é positivo, que não que necessariamente não tem algo de negativo, que não queria que mudasse, mas que a parte positiva supera. E eu queria que você pudesse levar esse olhar para você em 2025. E por conta disso, 2025 e as suas metas, e até com essa pergunta que inicia esse episódio, né, de quantos começos se faz um ano novo, é que eu quero que você não espere que o ano seja novo para você começar alguma coisa. Acho que começa daí. Não espere que hoje, segunda-feira, seja o dia em que você mais vai fazer coisas diferentes. Que é o dia que você esperou para começar, sei lá, academia, para começar o treino, para começar uma aula. Não, porque você vai ter anos novos sempre que você decidir fazer uma coisa nova. Entenda que cada vez que você se dispõe a fazer uma coisa nova, aquilo vai ser novo para você e você iniciou. E eu gosto desse senso, desse poder de inovação que a gente tem com a mudança do tempo, né? Com 2025 chegando, com janeiro chegando, ou com a segunda-feira chegando, com o novo mês chegando, esse senso de realização eu gosto muito, eu aprecio muito ele, mas eu quero que você entenda de que você não vai precisar disso sempre. Porque esse é um recurso importante, mas ele não deve ser o único. Que você possa sim começar a fazer as coisas na quinta, na sexta, na quarta. Eu não lembro exatamente o dia que esse podcast surgiu, mas eu acho que ele surgiu acho que numa quinta-feira. Eu devo ter publicado, devo ter gravado o primeiro episódio dele na quinta, foi numa sexta. Então as coisas elas podem surgir quando a gente decidir que elas vão surgir. Para não ficar aguardando de que próximo mês, próximo ano, próxima semana, porque eu não sei se vai dar para contar com uma próxima vida. E às vezes é isso quando você vai adiando algumas realizações. Com isso, tem duas coisas que eu gosto de trabalhar quando eu falo sobre metas. Por quê? É importantíssimo que a gente tenha metas realizáveis, porque é muito mais fácil a gente lidar com um sentimento bom de ter cumprido uma meta do que com aquela angústia de não ter conseguido realizar alguma coisa. Aí vamos pensar assim: suponhamos que você tenha colocado como meta ler um livro por mês, e já tem muito tempo que você não lê um livro por mês, certo? Aí você coloca um livro por mês. Você vai lá e não consegue ler um livro de 200 páginas, sei lá. Você só conseguiu ler um livro de 100. Aí você não completou o livro, né? Leu a metade de um livro naquele mês. Só que você está insatisfeito porque você não leu o livro inteiro, que era a sua meta, ler um livro por mês. E esquece que ler 100 páginas é metade do caminho. E essa metade conta demais.
Aí você ficou triste porque você não conseguiu alguma coisa e não ficou feliz por ter conseguido uma outra coisa. E aí, quando eu falo de uma meta realista, é que quanto mais simples for a atividade que você cumpra, mais fácil será de você aumentá-la. Sei lá, se a sua meta for 50 páginas em um mês e você leu as 50 em 20 dias, vai ser muito mais realizador e vai deixar você muito mais engajado, engajada a continuar fazendo os próximos 10 dias e continuar lendo, porque você já cumpriu uma parte da sua meta. Então, uma meta realista ou uma meta menos ambiciosa, menos audaciosa, te impulsiona a querer cumprir. Enquanto uma meta que seja muito apertada, que seja muito alta, muito difícil de cumprir, e você não consegue cumprir, esse sentimento da frustração, a depender de como você lida com a sua frustração, facilmente pode te levar ao abandono. Quantas coisas que você foi abandonando por aí só porque você não conseguiu lidar com o fato de não ser bom em fazer aquilo. Enquanto as pessoas que vão de fato se tornando boas naquilo que elas fazem, provavelmente elas atravessaram esse período de não ser bom, elas entenderam que esse era um momento, que ele era temporário, e elas seguiram. Aí sim ela foi ficando boa. Pegue isso para você também. E aí eu gosto de trazer uma visão de fazer a meta, de colocar num papel algumas metas, não mais do que duas em cada um dos aspectos da minha vida, e não para o ano especificamente, assim, porque eu acho que o ano é pouco para algumas coisas, mas muito para outras coisas. E aí eu decidi de uma forma que combina comigo, que é muito mais de trimestre, assim, de 3 em 3 meses eu vou fazendo esse balanço das coisas que eu quero fazer. Só que eu parto de um balanço mesmo, eu preciso fazer um registro daquilo que deu certo nas últimas vezes, daquilo que não deu tão certo assim e o que eu quero fazer. Então, como é que isso que eu organizo isso no papel, na minha cabeça? E eu acho que seja importante que você possa fazer também. Quais são as coisas desse trimestre, do trimestre que passou e agora desse que está começando, né? Vamos supor que a gente está começando o trimestre agora, que você quer continuar fazendo? O que você quer parar de fazer e o que você quer começar a fazer? Então eu divido nessas três categorias. O que você quer começar, o que você quer continuar e o que você quer parar. E aí, eu vou compartilhar com vocês como é que são as minhas, pelo menos para esse trimestre. Algumas vão envolver mais tempo, mas saiba de que eu vou fazendo esse exercício e vou repetir. E aí, talvez no final do ano, eu volto aqui pra contar tudo. Vamos fazer esse pacto, assim? No final do ano eu volto pra comentar como é que foi comigo. E aí a gente volta pra esse episódio e retoma. E você vai lá nos comentários e coloca como é que foi o seu também. E aí vai ser muito legal se a gente puder acompanhar, todo mundo aqui acompanhar o que você também quer começar, o que você quer continuar e o que você quer parar. Olha que coisa boa. O que eu quero continuar fazendo? O que eu quero continuar fazendo é gravando o podcast, pelo menos pelos próximos 3 meses. Eu quero continuar tendo os episódios semanais, gravando o podcast, saindo na segunda-feira, tudo bonitinho. O que eu também quero continuar fazendo é lendo 2 livros por mês, que geralmente, como é que eu faço? Não que eu conclua os 2 livros por mês. Eu faço assim, durante o dia eu separo um momento para eu ler algum livro específico da minha área, então da psicologia, de relacionamentos, de diversidade, e eu leio esse livro durante o dia, num período que eu estou mais concentrado, porque realmente vai ser um estudo, e aí pode ser que esse livro eu não termine em um mês, e tudo bem, porque de fato eu preciso parar, anotar, investigar, pesquisar, ver mais coisas, então isso tá bem tranquilo. Eu coloco uma meta de ter pelo menos um desses livros no mês, e a outra de ter um livro de leitura, porque eu adquiri esse hábito de ler antes de dormir. E geralmente os livros que eu escolho para ler à noite, antes de dormir, não são livros lá tão complexos porque eu não consigo me concentrar tanto. É o livro que vai embalando meu soninho. E aí ele demora mais ou menos um mês, 50 dias, ou 50 dias não, um mês, ou uns 35 dias, às vezes fica só pro comecinho do outro mês, e funcionou. No ano passado deu super certo, eu li 10 livros no ano passado, nesse esqueminha de dormir, e foi muito bom. Então eu quero continuar fazendo isso. O que eu quero continuar fazendo? Produzir conteúdo online para poder me ajudar na divulgação do meu conhecimento, para disponibilizar meu trabalho para outras pessoas que
precisam. Então eu quero continuar fazendo isso, seja agora com conteúdo pelo podcast, seja com conteúdo para o próprio Instagram em si, em feed, em stories, isso eu quero continuar fazendo. O que eu quero parar de fazer? O que eu quero parar de fazer é de perder tempo, meu tempo, com rede social. Então eu tô assim muito engajado, muito decidido de fato aproveitar muito melhor o meu tempo ao vivo, distante das telas. E os resultados que eu já venho tendo, né, mesmo que eu tenha começado assim, sei lá, há 2 semanas, já têm sido bem proveitosos, bem positivos para mim. E aí eu tô bem engajado em poder, de fato, ter um uso muito mais racional, muito mais consciente, saber que eu estou perdendo o meu tempo, que eu estou aproveitando mal o meu tempo e poder tomar uma decisão melhor sobre isso. E olha que curiosidade, porque eu comecei a dar nome a esse fenômeno acontecendo, né? Sei lá, às vezes eu me pego distraído, vendo o celular enquanto estava fazendo uma outra coisa, e aí Tiago vem e pergunta, né? E me chama e diz assim, "Mô, tá fazendo o quê?" Aí eu comecei a dizer exatamente o que eu estava fazendo. Aí eu fui e falei, eu disse, tô aproveitando mal o meu tempo, voltando no celular. Ou, tô distraído aqui no meu celular, não tô aproveitando bem o meu tempo, não tô fazendo bom uso do meu tempo, não me distrair com o que não me importa no celular. E, caramba, quando eu falo isso com toda essa honestidade pra ele e também pra mim, soa tão mais pesado que essa é uma coisa de que eu começo a repetir de, será que eu não tô aproveitando mal o meu tempo agora? Será que não era pra eu estar fazendo uma outra coisa enquanto eu tô aqui no meu celular vendo, ou geralmente vendo Reels ou vendo stories de pessoas irrelevantes pra mim, que eu não vou lembrar na próxima hora, eu nem lembro dessas pessoas. Aí essa é uma coisa que eu quero continuar fazendo, né? Que na verdade vai ser aqui nesse tópico como parar de fazer. E o que eu quero começar a fazer é natação. Eu estou muito empolgado para voltar para natação nesse período agora. Vai ser uma atividade que eu quero incluir na minha rotina, além de continuar na corrida, né? Uma coisa que eu quero continuar fazendo na corrida. Musculação, porque eu já fazia, mas eu mudei de academia, mudei de treino, então é uma coisa que vai estar dentro da minha continuidade. Mas o que eu quero começar vai ser a natação. E uma outra coisa também que é metrificar melhor o meu conteúdo, assim, ter outras análises mais estratégicas para o meu conteúdo. É uma coisa que eu também quero começar a fazer. A outra coisa que eu quero começar a fazer é economizar. Sim, gastar menos. Eu fiz o meu balanço financeiro de 2024 e eu vi que eu acabei gastando muito com algumas bobagens ou com coisas que eu poderia esperar. E que no fim das contas acho que eu gastei no tempo errado. Assim, não era para ter feito a compra nessa época, sabe? Era para eu ter comprado em outro momento, mas eu não sabia disso, como eu sei agora, e eu só posso me responsabilizar por esse agora. Então eu tô afim de fazer isso com esse momento, que é continuar cuidando das minhas finanças, começar a cuidar das minhas finanças, sendo mais responsabilidade e sendo essa pessoa. E aí acho que isso já é o gancho que eu quero te trazer para ser a pessoa que realiza essas metas. Porque eu não posso colocar só uma meta num papel sem ter imaginado como é a vida de uma pessoa que realiza ou já realizou essa meta. Olha como isso é importante e faz uma diferença gigante. Porque quando a gente se imagina sendo essa pessoa, aí a gente começa a trazer muito mais os pormenores, o dia a dia, a dinâmica que é para essa pessoa ter conseguido aquilo que você quer conseguir. Sei lá, vamos colocar aqui. Uma pessoa que lança um podcast por semana, como que deve ser a rotina dela? É na minha cabeça, né? Eu acredito que ela deve parar pelo menos um tempo, 1 hora ou 2 horas antes, para roteirizar o conteúdo que ela vai fazer, vai buscar fontes, vai investigar, vai anotar, vai parar para fazer esse tipo de registro. E ela vai gastar geralmente esse período semelhante para gravar, editar e lançar. Então, é na minha cabeça, uma pessoa que publica um podcast, ela faz isso. E se eu quero ser essa pessoa, eu também devo fazer algo parecido com isso. Então, eu tenho que separar um horário na minha agenda para pesquisar o conteúdo, para gravar o conteúdo e para disponibilizar o conteúdo. E assim eu consigo ser uma pessoa que publica uma vez na semana.
Para ser uma pessoa que vai para a academia ou que vai começar a natação, que aprendeu a nadar, que é um adulto que aprendeu a nadar, o que essa pessoa fez? Primeiro, ela foi e comprou equipamentos, porque cada esporte tem esse equipamento, né? Comprar a touca, comprar os óculos, comprar uma sunga, comprar uma toalha, por exemplo, para poder levar, e entrar em contato com a escola. E essa pessoa faz o quê? Ela coloca também o compromisso na agenda, define a frequência ideal para o treino. Nesse caso, para mim, vai ser uma vez na semana. Então, nesse dia, ou melhor, na noite anterior a esse dia, já que eu quero fazer natação pela manhã, eu preciso dormir mais cedo, para acordar mais cedo, para poder deixar tudo isso organizado para fazer essa aula. Então, uma pessoa que aprendeu a nadar e que quer continuar e que quer aprender a nadar, ela é uma pessoa que provavelmente vai precisar fazer isso. E se eu quero ser essa pessoa, eu tenho que começar a fazer isso também. Mesma coisa com uma pessoa que faz um melhor uso do tempo distante das redes sociais, essa pessoa provavelmente ela tem coisas a fazer que não envolvam telas. Ela está muito mais vivendo o presente, o momento presente, e tem outras coisas para ela fazer. Então, por exemplo, ela não leva o celular para o quarto, que eu não levo mais, ela não deixa o celular em cima da mesa, para não correr o risco de, com um microsegundo de tédio, o celular já está na cara. Ela não não lava os pratos vendo vídeos, por exemplo. E aí é uma das coisas que, para eu me tornar essa pessoa que eu quero ser, eu preciso começar a parar de fazer, entende? E é assim eu acho que a gente vai tornando uma meta algo muito mais factível, muito mais provável de ser realizado, muito mais fragmentada e que não precisa esperar o ano novo, que não precisa esperar a próxima segunda. Vai passar antecipadamente, primeiro por um processo de balancear, de você chegar e decidir aquilo que você quer continuar, aquilo que você quer parar, aquilo que você quer começar a fazer, se imaginar sendo essa pessoa e sabendo de que o seu plano vai encarar alguma dificuldade, vai passar por algum momento de dificuldade, e logo em seguida começar a testar. E aí a gente volta para o começo disso tudo, né? Começa fazendo e vai ajustando. Bora viver esse 2025? Vamos juntos? O que é que você acha? Se você gostou desse conteúdo e é a primeira vez que você está ouvindo, não se esqueça de seguir o podcast. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Avalie esse podcast também na sua plataforma, no Spotify. Se você gostou muito, dê as 5 estrelas. E se você quer algo para melhorar, se você quer sugerir algum tema, algum conteúdo, você pode deixar aqui nos comentários no Spotify ou me mandar uma mensagem lá no meu direct no Instagram, no psicólogo.norton Machado. Uma satisfação e um prazer enorme e quero ver você aqui nas próximas. Beijo, bye!